Olá, tudo bem? Meu nome é Isabela Cassetari. Eu sou estudante de psicologia da Universidade São Judas Tadeu, eu estou no terceiro semestre. E para quem não conhece meu canal se chama Arquétipo do Saber e eu gravo algumas videoaulas porque é um projeto sem fins lucrativos, para troca de conhecimento em geral, né? E montagem de um grupo de estudo. É para ser um grupo de estudo, eu tenho um pouco de interação agora no momento, é mais com a minha sala mesmo. Mas o objetivo é que nós, enquanto São Judas, né, a gente consiga conversar mais, até a partir daqui, possamos criar até outros grupos de estudo, né, para estudar outros temas, se aprofundar em outras matérias, enfim. Esse é o objetivo. Então, se você ainda não conhece meu canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E aí você clica e se inscreve se gostar, ativa o sininho, dá like, né? Curta os vídeos, faça críticas construtivas, que é super importante. É por aí que eu me baseio, se o vídeo tá bom, se ele não tá bom, se tem algum erro. Eu sou aluna, então é normal que realmente algumas coisas não fiquem claras. Eu tenho bastante respaldo dos professores, das matérias que eu gravo, então eles costumam me ajudar muito. E a matéria de hoje é sobre avaliação psicológica. E quem está me orientando é minha professora, Mariana Sede. Então esse vídeo ele só vai atingir os alunos da Mariana, da Lohane e da Cláudia. Ele vai ser um vídeo que a gente só vai ter acesso a partir do link. E eu tenho mais de 200 pessoas no meu canal, mas só nosso grupo mesmo vai ter acesso, até por causa de questões de ética da psicologia, né? A gente não pode divulgar nenhuma questão sobre testes psicológicos, isso quem me disse foi a minha própria professora. Eu tinha também 2 vídeos sobre alguns tipos de testes, e eu tive que também deixar mediante a link. Então, quem quiser depois dar uma olhada, me manda mensagem, escreve na descrição, eu entro em contato e mando o link para que eles possam ser acessados e para que a gente possa fazer o uso, né, da melhor forma. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Como eu vou ter menos visualização, eu espero realmente que vocês curtam, tá? Que deem esse feedback pra mim, porque às vezes quando tem pouca curtida eu nem sei se realmente atingiu aquilo que eu gostaria que atingisse, se a gente conseguiu estudar junto, né? O objetivo é a gente estudar junto. Eu venho de uma sala muito coesa, e então é normal a gente trocar resumo, é normal a gente tentar explicar um pro outro quando um não entende. É uma coisa muito interessante e a minha parte de colaboração é a parte de vídeo e dos meus resumos que eu acabo fazendo. Então, cada um se ajuda da maneira que pode. A gente sabe que às vezes tem alunos que entram no meio do semestre e vêm totalmente perdidos e que às vezes um vídeo pode pelo menos dar uma esclarecida sobre o conteúdo. Então, é um conteúdo feito do recorte mesmo da São Judas. Então, pra gente que estuda, é diferente de você abrir um vídeo no YouTube, você não sabe qual é o recorte que ele vai fazer, que aquele... Mesmo que seja um professor formado, a gente não sabe que livro ele vai estar usando. Geralmente eles colocam na descrição, mas assim, a gente não sabe se é o livro que o nosso professor orientaria para que a gente lesse. Então, assim, aqui já é o recorte do plano de estudos dos nossos professores, né? Desses 3 que eu acabei falando. E eu espero que interesse bastante. Hoje a gente vai falar sobre avaliação psicológica, tá? Vou dividir em algumas partes o vídeo para que ele não fique muito extenso, mas espero realmente que vocês se inscrevam no meu canal, deem like nos vídeos, mesmo que não se inscrevam, mas deem like nos vídeos e contribuam também com a opinião de vocês, com outras visões, que vai ser muito interessante, tá bom? Então vamos começar. Então, ó, segundo a avaliação psicológica, segundo a cartilha de avaliação psicológica liberada pelo CFP de 2013, a avaliação psicológica nas questões de porte de arma, concurso público, sistema judiciário, prisional, trânsito, pessoas com deficiência. E o que é uma avaliação psicológica?
É um processo técnico e científico realizado com pessoas ou grupo de pessoas que, de acordo com cada área de conhecimento, requer metodologias específicas. Ela é dinâmica, é uma fonte de informações de caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos, subsidiando os trabalhos nos diferentes campos de atuação do psicólogo, como saúde, educação, trabalho e outros setores em que ela se fizer necessária, certo? A gente sabe que para recrutamento e seleção de emprego é bem comum haver uma avaliação psicológica para saber se aquele funcionário, aquele futuro funcionário é apropriado para determinada função, né? Tanto em questões psicológicas como em aptidões, né? O que é uma avaliação psicológica e uma testagem psicológica? A testagem psicológica é o uso, né, aplicação de testes psicológicos, tá? Que podem ser diversos, estruturados ou não. E eles têm que ser aprovados pelo SATEPSI, tá? Aprovado pelo CFP. E quando eles são aprovados, eles se encontram no site do SATEPSI, que são onde os testes mostram, né, até quando a validade daquele teste vai estar disponível. Enfim, trazem várias informações a respeito disso. A avaliação psicológica ela é um processo amplo, tem informações de diversas fontes, certo? Através dos testes, da entrevistas, de observações, de análises de documentos. Esses documentos podem ser documentos que outros médicos que encaminharam para avaliação psicológica mandam para a gente. Pode ser, por exemplo, um índice Apgar, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Que ele vai falar sobre do primeiro minuto aos primeiros 5 minutos do nascimento dessa criança, né? Que vai trazer alguns tipos de informação. A gente pode ter documentos que já vêm da escola, de questões desse aluno. Então, tudo isso vai ser usado na avaliação psicológica. E quais são os passos mínimos para se fazer a avaliação psicológica, né? O levantamento objetivo da avaliação e particularidades do indivíduo ou grupo a ser avaliado para a escolha de instrumentos e estratégias mais adequadas, tá? A coleta de informações, né? As amplas coletas que a gente tem, entrevistas, dinâmicas, observações, testes projetivos e psicométricos. Psicométricos, eles são aqueles que têm scores, que tem um método que ele é quantitativo, né? Ele vai dar um resultado numérico e você vai interpretar a partir disso. O projetivo não, ele vai ter uma questão mais subjetiva. Mas isso não significa que ele não vai ter um embasamento teórico, tá? Todos eles têm embasamento teórico. Aí vai ter o processo de integração das informações, desenvolvimento das hipóteses iniciais, indicação das respostas à situação que motivou o processo de avaliação e comunicação cuidadosa dos resultados, com atenção aos procedimentos éticos implícitos e considerando as eventuais limitações da avaliação. Sim, os testes eles não são perfeitos e muitos deles têm limitações, isso a gente tem que perceber. 4. Quais as respostas fornecidas pela avaliação psicológica? Ela é capaz de promover informações importantes para o desenvolvimento de hipóteses por parte dos psicólogos que levam à compreensão das características psicológicas da pessoa ou de um grupo. O que o psicólogo faz é levantar hipóteses diagnósticas. O psicólogo não dá o diagnóstico. Quem dá diagnóstico é médico. Isso é muito importante. O único que dá diagnóstico é o médico. Então, assim, a gente levanta hipóteses diagnósticas quando a gente vai fazer o processo de avaliação psicológica, usando os nossos meios que são, sim, científicos, mas a gente levanta as hipóteses e a gente pode sugerir intervenções, sim, mas nós não podemos fechar um diagnóstico. As características dessa pessoa, né? A qualidade das interações interpessoais que elas apresentam,
as formas como as pessoas irão desempenhar uma dada atividade, certo? São características muito importantes a serem levadas em conta. Quais os limites da avaliação psicológica? O comportamento humano, ele é resultado de uma complexa teia de dimensões interrelacionadas que interagem para produzi-lo e é praticamente impossível entender e considerar todas as nuances e relações a ponto de prevê-los deterministicamente. As avaliações têm um limite em relação ao que é possível entender e prever, né? A avaliação psicológica não é uma bola de cristal que o lindo e maravilhoso promotor ou juiz pergunta para o psicólogo se fulaninho pode voltar a cometer um crime. A gente não sabe, a avaliação psicológica ela é um recorte naquele tempo, ela é um recorte, uma avaliação de como o paciente está naquele momento, né? Ele não tem como prever se daqui a 10 anos esse fulaninho ele vai voltar a cometer novamente algum tipo de crime, né? Ou a pessoa vai apresentar determinados comportamentos, né? Isso tem que ficar bem fixado. Quais são os principais cuidados a serem seguidos na elaboração de um relatório ou laudo psicológico? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho da diferença bem por cima, né? O laudo deverá conter a descrição dos procedimentos e conclusões resultantes do processo de avaliação psicológica. O documento deve dar direções sobre o encaminhamento, intervenções ou acompanhamento psicológico. As informações fornecidas devem estar de acordo com a demanda, solicitação ou petição, evitando-se a apresentação de dados desnecessários aos objetivos da avaliação. 7. Que competência um psicólogo precisa ter para realizar uma avaliação psicológica? A primeira é reconhecer o caráter processual da avaliação psicológica, tá? É um processo, ela tem toda uma estrutura, né? Isso é super importante. Conhecer a legislação referente à avaliação psicológica brasileira, dentre as quais as resoluções do CFP e o Código de Ética, pisando nele praticamente, né? Sem a orientação da minha professora, eu ainda estaria disponibilizando alguns testes no meu canal e graças a isso ela conseguiu me ajudar. O que mais temos? Conhecer fundamentos